Você está no canal Shaolin Japão, seja muito bem-vindo. Aqui é a Márcio falando com você mais uma vez. Não se esqueça de deixar o seu dedão no like, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito ainda e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Hoje é quinta-feira de... Parou. Oi. Que é isso, Márcio? Pois é, tá elétrico, plena segunda-feira. São 5 horas da manhã aqui no Japão. E vocês podem ver que, que os vídeos que eu fazia antes... 5 horas da manhã, o mesmo horário, indo pro trabalho, era dia ainda, né? Diazão. Agora, olha só, tá noitão ainda. Dá até vontade de estar lá na cama dormindo. Bom, gente, pra vocês terem ideia, ontem era 8 horas da noite, eu já estava dormindo. Pois é, ainda pensei comigo, 8 horas da noite, até pouco tempo atrás eu estava saindo do trampo. Muito embora, eu chego em casa por volta das 7h30 da noite. Ontem eu saí um pouco mais cedo, não teve hora extra, eu saí um pouco mais cedo. Então eu cheguei em casa por volta das 6 e 8h15 eu já estava deitado, dormindo. Para quem acha que a vida no Japão é fácil, né? Trocar de lugar com nós aqui para ver, rapaz. Mas então, eu quero falar com vocês sobre 2 assuntos hoje. Um é que emprego no Japão está perto de 0%. E também o coronavírus que está pegando os estrangeiros que não tomam cuidado. Não tomam cuidado. E também tem algumas coisas que eu quero dizer para vocês que fazem respeito aí. Um incidente que aconteceu recentemente na televisão. Uma grande artista, lindíssima, linda. 42 anos, cometeu um suicídio se enforcando. Só que uma coisa estranha é que não houve carta de suicídio. Geralmente o japonês, quando comete suicídio, ele deixa uma carta explicando os motivos de por que ele fez aquilo. E a polícia agora está em cima averiguando, por que aconteceu isso. Se fosse em outros países, provavelmente alguém ia chegar e falar: não, só se matou, só aí, pá, não tem problema nenhum, já cansou de viver, se matou e deu o caso por encerrado. Aqui não acontece assim não, eles querem saber exatamente o motivo que levou ela a se suicidar, tá? Querem saber, mesmo que ela tenha se suicidado, o caso não é encerrado, porque elas querem saber o motivo de por que se suicidou. Eu acho muito interessante isso no Japão. Mas que Deus a tenha e descanse em paz. A única coisa que foi descoberto que possa indicar que ela tenha se suicidado foi que ela participava de grupos de pessoas que têm dificuldade em viver e sobreviver. Não é viver, vai. A frase certa está escrita em japonês é viver. Então, pessoas que têm dificuldade em viver, ou seja, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão super hiper estressadas, que têm tendência suicida. E devido a ela fazer parte desse programa, desses sites, desse grupo de Line, né? Aqui no Japão o pessoal conhece Line, é o WhatsApp japonês, Line. Por ela fazer parte desse grupo no Line, ela foi considerado que ela se suicidou. Mas a polícia continua averiguando por que ela não deixou uma carta. E ela quer saber, né? A polícia quer saber relação trabalho, relação familiar, tudo que possa ter levado ela a cometer esse suicídio. Porque no Japão o número de suicídio, infelizmente, ainda é muito grande. E com essa pandemia aí, provavelmente as pessoas ficam mais frágeis, provavelmente mais sentimento, mais à flor da pele. E o que pode ser que leve, levar, puxa vida, pode ser que levar, nossa senhora, parecendo a Dilma falando. Pode ser que isso leve a pessoa a ir chegar ao extremo e tirar a própria vida. Mas a polícia continua averiguando. O segundo assunto é o número de pessoas estrangeiros infectados com coronavírus, Não tomam cuidado mesmo. Na cidade de Aikawa, Sagamihara e Atsugi, o foco é muito grande de estrangeiros contaminados, tá, gente? E pior que isso é que as pessoas não tomam cuidado mesmo. Muitas pessoas, muitos estrangeiros perderam o emprego, tá? E
em vez de ficar em casa, se resguardar, recebe auxílio do governo e se cuida. Não, querem ir pra festa, querem ir pra baile, querem ir pra show, querem reunir os amigos em casa, seja família ou não, faz aquele bolinho de 300, 400 pessoas também. É muito, né, Márcio? Ô, louco, mano! Faz aquele bolo lá de 30, 40 pessoas, só porque são da mesma família, vão fazer festa, confraternização familiar. Bom, cada um, né? E aí o número aumenta e o governo está desesperado porque está achando que, mesmo com o Japão aí tendo entre 150 e 300 contaminados diários no país inteiro, ainda os estrangeiros agora passam a ser um novo risco de contaminação em massa devido à falta de disciplina. Então, é importante lembrar que o governo está de olho nessa comunidade estrangeira. Se não me falha a memória aqui, são bolivianos, né? Os brasileiros ainda não foram. Os brasileiros são em Guma, né? Na província de Guma. Bolivianos e qual que era o pessoal da... Como é que chama lá? Aquele país ali na América Central, República Dominicana. Algum pessoal da República, já são poucos, né? O número deles aqui são poucos no Japão, e mesmo assim diz que tem um grande número deles contaminados. É importante lembrar que a disciplina é fator primordial para que você consiga controlar o vírus e não se contaminar. Eu não sei se vocês sabem, o japonês ele tem a mania de chegar em casa, ele já lava a mão, lava o rosto, faz gargarejo com iodo e aí sim ele vai se preparar para pegar na comida, para fazer comida, né? Geralmente eles não gostam muito de banho não, né? Tem muito japonês que ele dorme sem tomar banho e toma banho quando ele acorda de manhã. Então você imagina a cama do bichinho como é que não deve ser. Mas isso também não é geral, tá, gente? Não vamos tomar isso de uma forma geral. Vamos generalizar a coisa. Mas o governo agora está de olho nisso. O que fazer com os estrangeiros? Como orientar os estrangeiros para que não se contaminem? Como eu já falei, o japonês tem a mania, faz o gargarejo, se desinfeta todo quando chega em casa. Então isso ajuda muito, coisa que o estrangeiro não tem mania de fazer. Não faz. Quando usa máscara, no Brasil tem aquele, né? Chegam a falar, né? Que você deixar o nariz para fora é a mesma coisa que fazer sem camisinha, né? Na verdade, gente, o nariz ele é de menos na questão. A máscara ela serve para proteger não a inalação, mas sim o expelir do vírus. E é isso que muitos especialistas brasileiros, depois que começou a pandemia, que começou a ser requisitado o uso de máscara no Brasil, apareceu tanto especialista que eu não sei de onde que eles tiraram essas experiências todas para poder ter vamos dizer assim, não vou nem dizer o direito, mas a autoridade para estar ali falando sobre o assunto, né? Então, a máscara ela é feita para você não expelir da sua boca gotículas de saliva contaminadas e não para você não inserir dentro do seu organismo. É claro que, como o japonês fala, uma dupla proteção, ou seja, eu não respiro e eu não solto. Então seria bem adequado, por isso que eles estão fazendo, né? A maioria apoia que é usar a máscara 100%, estando contaminado, não estando contaminado, para evitar contaminação e para evitar contaminar. Se você põe isso na cabeça do indivíduo, fica muito mais fácil. Mas o próprio Ministério de Saúde, ele indica que você, se sentir dificuldade em respirar, você pode baixar e deixar o nariz de fora, não tem problema, porque isso não corre risco nem para você e nem para terceiros. Então, são mentalidades diferentes. Mas o japonês, ele é disciplinado e ele procura manter sempre a máscara no lugar certo, tapando desde o nariz, em volta do rosto, toda a boca.
E o brasileiro, a gente ainda nota muitos brasileiros que não usam, muitos estrangeiros que não usam, fazem questão de não usar. Eu estive num restaurante esse final de semana brasileiro, uma lojinha, onde vende comida, e se quiser comer lá você come, se quiser levar você leva, né? Leva para casa a comida. Então, eu percebi várias pessoas ali que não estavam usando máscara, muito embora tenha um cartaz na porta pedindo para que toda pessoa que entrar dentro do estabelecimento obrigatoriamente esteja de máscara e desinfete a mão com o álcool gel que está na porta. Só que não acontece. No Japão, muitas lojas não fazem, nem fazem questão se você está de máscara, se você está sem máscara, se você entrou, gastou, eles não estão nem aí. Mas existe algumas lojas e alguns estabelecimentos que, se você não estiver de máscara, eles não deixam você entrar. Quer dizer, anunciam nos alto-falantes que dekiro dake maska o shou kudasai. Ou seja, use, na medida do possível, use máscara, mas eles não impõem essa obrigatoriedade para a pessoa usar a máscara. Por outro lado, existem outros estabelecimentos que já anunciam dentro que, por favor, usem a máscara, por favor, mantenham o distanciamento social e na hora de pagar não toque nas coisas, não, e blá blá blá. Eles ficam anunciando toda hora no alto-falante da loja. Mas existem outros que, se você entrar sem máscara, não te falam nada, não tem anúncio nenhum de que você tem que estar com máscara para poder entrar. Mas existem outros que tem, tá lá na porta, lá escrito bem grande, pessoas sem máscara, pedimos que não entrem na loja. Não tentei entrar sem máscara, porque eu também não quero pagar mico. Só para ver o que acontece, eu não vou pagar esse mico. E o governo japonês é que fica com a batata quente na mão, né? Só que o governo japonês, como eu já falei para vocês, quando ele toma uma decisão, ele toma radical, né? Uma decisão radical mesmo, porque é comum para o japonês, principalmente os que estão no governo, que são, né? Como eu falei, tem com a saída do Shinzo Abe, tinha o outro rapaz lá, novinho, seria show de bola para ele assumir o cargo. Não, botaram o velhinho lá, tudo cabeça dura, tudo quadrado. E aí, quando eles tomam uma decisão, é daquelas radical mesmo, não tem meio tempo para eles, eles não pensam muito no assunto, o raio de visão deles é muito limitado. E aí, se eles falar, não dá mais emprego para estrangeiro, acabou. Tem algumas entidades aí, algumas organizações que estão trabalhando para que o Japão receba mais estrangeiros e estão tentando fazer um trabalho aí de conscientização do povo japonês para que o povo japonês seja um povo mais receptivo, mas é difícil. Eu dei uma entrevista essa semana, me perguntaram justamente a respeito disso, o que o Japão poderia, eu que estou no Japão há 30 anos, o que eu percebi de mudança e o que o Japão poderia fazer para mudar o seu sistema e receber melhor as pessoas. Aí eu falei, bom, o povo japonês é um povo muito orgulhoso. Fator principal, não só no Japão, mas como em todo o mundo. Se você for na Espanha, Portugal, é a mesma coisa. E só que eles têm um QI diferente, né? Eles têm aquela origem de conquistadores, né? De desbravadores, coisa que o Japão tinha na época e hoje já não tem mais. Né? Na época da guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Japão dominava parte da Ásia, quer dizer, isso aqui quase tudo, parte da China, Coreia do Sul e do Norte, Vietnã, Filipinas, Indonésia, tudo fazia parte do território japonês. Foi conquistado pelos japoneses. Só que com o tempo, eles foram reprimidos e tiveram que voltar para a ilha deles, né? Mas eles têm um orgulho muito grande. Então, como eu falei para ele, se você tirar o orgulho das pessoas e pôr nesse lugar uma pitada de amor, você resolve os problemas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Mas isso é uma coisa que você não vai ter, não tem como você fazer numa sociedade, né? Que você tem que fazer individualmente, indivíduo por indivíduo, um por um, conseguir meter isso na cabeça dele, e aí sim você vai ter uma mudança real e definitiva. Por outro lado, o terceiro fator que eu considero, né, é que o japonês, ele tem medo, ele é medroso.
ele tem medo de perder o território deles, uma vez que eles vivem numa ilha. Então, quando eles tinham conquistado boa parte da Ásia e foram obrigados a voltar, se retirar e voltar para o seu paizinho, aconteceu, paizinho que eu digo é em matéria de tamanho, tá, gente? Não vamos botar aí, levar para outro lado, dizer que é coisinha, né? Não tô fazendo no diminutivo, tô falando que o país é pequeno comparado com o Brasil e outros grandes países, porém se comparar com Portugal é um baita de um país, né? Então e eles tiveram que se retrair e voltar para o país, e de repente fica aquela dúvida, né? Será que um dia os estrangeiros vão entrar aqui e vão tirar a gente daqui, como a gente fez no país deles? Pode ser um sentimento que fica na alma do indivíduo, né? Não é aquele que você fica pensando nele toda hora, uma preocupação constante que você fica pensando, mas ela fica dentro da alma da pessoa. Então, esse fator pode existir. O outro é o orgulho e o outro é a falta de amor. Então são os três fatores que eu acredito que impedem que o japonês seja mais receptivo. E ele tem medo de perder a identidade dele, né? Japonesa. Misturar igual misturou no Brasil, e aí eu viro o quê, né? Mas então, se esse tipo de coisa acontece, e existe, né, na real, para quem estrangeiro que vive no Japão sabe disso, vive isso constantemente, diariamente, sabe que esse tipo de reação do japonês, até mesmo para com o próprio descendente que saiu e voltou, né, é terrível. Então vai ser muito difícil que eles consigam abrir a mente dos caras para que entrem mais estrangeiros. Mas com esse número de coronavírus, com essa fase de coronavírus, como eu falei para ele, quando inventaram o celular, já houve o primeiro distanciamento social, né? Que você via famílias inteiras com 5, 6 pessoas no restaurante, cada um com seu celular, um fincando a cara no celular ali, cada um no seu mundinho, né? Estão juntos, mas estão separados. E aí, de repente, veio o coronavírus para separar de vez, né? Agora é 2 metros e separados. Então, gente, é difícil eles conseguirem fazer com que o japonês mude essa mentalidade e passe a receber ao invés de exportar japonês, vamos dizer assim. Por outro lado, o governo está de olho nos estrangeiros que dentro do país só criam um problema para eles. Eu lembro que na década de 90, o governo japonês cancelou o acordo que tinha com o Paquistão. Mano, eu fiquei me perguntando onde é que estão os direitos humanos que deveriam aparecer aqui e dar um jeito nisso. Você já viu quando você vai na lagoa pescar peixe, que você joga a rede assim, ó? Eles faziam a mesma coisa para pegar os paquistão na rua. Era vergonhoso. Eu, como estrangeiro, senti vergonha, me senti humilhado por ser estrangeiro num país onde depois deles ter feito um acordo com país para que os paquistaneses viessem trabalhar no Japão, eles, em vez de diplomaticamente pedir a retirada deles, claro que foi pedido antes, mas os caras não saíram, mas chegar a ponto de ir e pegar os caras de rede, mano, de rede, eu achei o cúmulo. Mas aconteceu, e se aconteceu, pode acontecer de novo. Vocês não pensem que o globalismo no Japão funciona assim, não. E outra coisa é que eu estive no Ministério do Trabalho, na agência de empregos, e me falaram que o emprego está zero de empregos na agência do governo que oferece trabalho tanto para estrangeiros como para japoneses. Eu chegando lá, eu vi, tinha um estrangeiro sentado, eu sentei para pegar algumas informações para um brasileiro amigo meu que não sabe falar japonês. E depois chegou um iraniano, e depois acho que chegou um japonês, ou é brasileiro bem japonês, fala muito bem japonês. E no setor dos japoneses tinha lá umas 3, 4 pessoas também. Talvez esteja vazio, porque todo mundo sabe que não tem emprego, então não vai adiantar estar indo lá, né? As pessoas que estivessem lá talvez estavam indo para receber o seguro-desemprego, não sei. Mas são pontos que nós temos que tomar cuidado.
já tem pouco emprego, muitos brasileiros já foram despedidos, então não vamos usar esse tempo livre, esse tempo ocioso que vocês têm para se contaminarem e contaminarem os outros, né? Não dá licença, né? Vamos brincar de ser sério e ter responsabilidade e fazer a carroça andar, né? De uma forma que o burro não sofra tanto, né? Porque já é difícil pra gente só pelo fato de ser estrangeiro, e ainda mostrando, deixando bem claro para os 4 cantos do mundo que a gente não é responsável, não é disciplinado e não tá nem aí para se contaminar ou contaminar os outros, que a festa é mais importante do que a saúde. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que estar atento a tudo isso, porque o governo, já falei para vocês, a qualquer hora, se ele bater o martelo, como eles são cabeça dura, ele simplesmente vai falar: tchau, bye bye, vão embora, porque eu não quero mais estrangeiro aqui no país. Então, gente, tomem cuidado, por favor, a coisa é séria. Eu sempre falei que esses números aí são bem fictícios, ainda acho que são, tá? Mas eu, como sempre falei, né, não custa se cuidar, né? Pelo sim, pelo não, vamos se cuidar. Sei que algumas pessoas que eu tive a oportunidade de ver, que falaram, né, que conhecem outras pessoas que se contaminaram, realmente pegaram, que realmente sofreram com isso, principalmente que estão no Brasil, né? Que eu cheguei nem a acreditar muito que existia, né? Mas são muito poucas pessoas que eu conheço no Brasil que realmente tiveram alguém da família infectado. E essas pessoas, elas contam o sofrimento que é para quem se contamina. Então, tome cuidado. Pelo sim, pelo não, vamos tomar cuidado. Não custa, gente, não custa nada, tá? É a mesma coisa que tomar complexo de vitamina. Você vai tomar, pode ser que não faça bem, mas mal não vai fazer. Então, vamos se manter firme aí. Falou, gente? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui, tchau.